Lucas capítulo 15, no versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo que tinha, partiu para uma terra longínqua, e ali ele desperdiçou sua fazenda, vivendo uma vida dissolutamente. Amém? A palavra, quem sabe você já ouviu falar nela várias vezes. Muitas vezes você ouviu falar desta palavra, um filho pródigo. Mas não sei se você percebeu, Jesus, quando ele ia falar algo para os seus discípulos, ou para as pessoas que estavam ouvindo, e as pessoas não entendiam, ele pegava e falava através de parábolas. Ele usava parábolas para fazer a pessoa entender o que ele queria dizer. E aqui ele contou a parábola desse filho pródigo. Esse menino, a história fala que seu pai tinha muito dinheiro, ou seja, ele era um homem bem sucedido na vida. Ele tinha aquisições, ele tinha condições financeiras. E esse homem tinha 2 filhos, a palavra fala. E ele tinha vários empregados. E a Bíblia diz que este homem, um dos seus filhos, decidiu viver a sua própria vida, viver o seu próprio caminho. E ele pegou e pediu para o pai: Pai, ó, eu quero a parte da minha herança, porque eu vou sair. Quem sabe no pensamento dele, ele ia ficar mais rico que seu pai. Já percebeu, irmãos, que tem pessoas que têm pouco e se contenta com o que tem? Não é que desiste, mas ela não murmura com aquilo que tem. Mas tem pessoas que têm muito, muito mesmo, mas assim mesmo acha que o muito se torna pouco. E esse menino decidiu no coração dele sair dali e viver o seu próprio caminho, a sua própria história. Saiu da casa de seu pai, já tinha sustento, tinha alimentação, tinha tudo naquele lugar, mas ele decidiu sair, porque ele queria viver uma vida diferente. Quantos de nós, irmãos, quantas pessoas saíram da igreja, se afastaram do caminho do Senhor, pensando que ia viver uma história melhor, ou seja, queria escrever a história com o seu próprio braço. Saiu de um lugar onde tinha tudo. Tinha ou não tinha, irmãos? Ele passava fome lá naquele lugar? A Bíblia fala que ele tinha tudo, que seu pai tinha muitas riquezas, e outra coisa, não tinha muitos filhos para dividir, tinha só 2. Ou seja, o que ele tinha era bom, era agradável. Só que ele queria viver a vida dele de forma que ele quisesse viver, de uma forma que ele tinha na mente já. E muitas vezes nós pensamos viver assim, pensamos viver a nossa vida do nosso jeito, e nós criamos e formulamos um outro caminho. Mas a Bíblia fala que só tem um caminho para nós viver, irmãos. Existe só um caminho que nos leva ao Senhor Jesus. Mas sabe o que mais me espanta nessa história? É que esse homem, esse menino, ele saiu para uma terra muito longe, e ele saiu cheio do dinheiro. Irmãos, não sei se você percebeu, mas quando você tem as coisas, já percebeu que tem muita gente que se aproxima de você? Sim ou não? Quando você está com o bolso cheio, né? Quando você está podendo, como diz o outro, aparece amigos da onde você nunca viu na vida, mas é teu amigo. É ou não é? Agora, cadê os amigos quando você passa por dificuldade? Cadê aqueles amigos, aqueles parentes que diziam ser teu amigo no momento de dificuldade da sua vida, no momento de tribulação, quando você está apertado, quando você está desorientado? Cadê esse amigo? Cadê esse irmão que dizia ser irmão da fé,
Essa irmã que dizia ser irmão da fé, cadê? Desapareceu. Mas a história conta que esse menino, ele começou a gastar com seus amigos tudo o que ele tinha, em festas, em coisas erradas. Começou a gastar tudo o que tinha, tudo o que tinha. Aí quando ele menos percebeu, ele viu que não tinha mais nada. Ele percebeu que ele precisava de ajuda. Ele percebeu que ele não tinha mais condições financeiras e começou a passar fome. Aí o que começou a fazer, irmãos? Ele começou a sair procurar trabalho. Ele começou a procurar emprego. E diz que ele batia de porta em porta para pedir ajuda, para conseguir um trabalho, para conseguir sobreviver naquela terra. Só que, irmãos, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Ele tinha ajudado tantos amigos, tantas pessoas, ele tinha ajudado. Mas naquele momento, a terra começou a passar por um deserto, por um estado de fome. Está entendendo, irmãos? Ele começou a passar por um momento difícil naquela terra. E a fome abateu naquela região. E ninguém tinha condições de ajudá-lo. Aí ele conseguiu, irmãos, trabalhar numa fazenda. E o serviço dele era cuidar de porcos. Irmãos, pensa comigo. Porco gosta de viver na lama. A festa dele é a lama. E ele foi fazer o que, irmãos? Foi cuidar de porcos. E os porcos, irmãos, comem uma comida assim, vou dizer assim, não é muito gostosa. É uma lavagemzinha, sabe? Negócio meio estranho assim. Até o cheirinho dele não é muito agradável. Mas ele foi fazer esse trabalho. E ele não tinha comida para comer. Diz a palavra que ele sentiu vontade de começar a comer a comida dos porcos. Ele começou a sentir o desejo, porque ele estava com tanta fome, que ele queria comer a comida que o porco estava comendo. E a Bíblia diz que ele parou, pensou e disse: espera aí, o meu pai tem vários empregados, e o meu pai, ele sustenta esses empregados, e os empregados do meu pai, ele tem o que comer na sua mesa, ele tem pão na sua mesa para comer, e eu estou aqui. Olha o que ele fez, irmãos. Me diz aqui para mim, foi um anjo que falou com ele? Sim ou não? Que silêncio, hein? Foi um anjo que falou com ele, irmãos? Não, não foi um anjo, irmãos. Não. A Bíblia diz que ele examinou a sua consciência. Ele percebeu que ele estava errado. Ele percebeu que precisaria voltar para casa do pai. Ele precisava voltar. Ou seja, ele reconheceu que estava errado. Irmãos, aqui o que eu aprendo aqui, ó. Se você quer vencer na vida, você precisa reconhecer aonde você caiu. Você precisa reconhecer os seus erros. Amém, irmãos? Se você quer crescer na vida, você precisa reconhecer e tomar uma atitude de fé, uma postura para reconhecer o erro e voltar atrás. Quem sabe você conhece alguém, e quem sabe essa pessoa é você mesmo, que já errou muito na vida, mas até hoje não consegue reconhecer os erros. Quem sabe você, quando você vê um familiar teu, você não consegue nem falar. O teu familiar se torna inimigo seu. Quem sabe a pessoa mais próxima de você virou inimigo seu. Quem sabe o seu filho, a sua filha, se tornou o seu próprio inimigo.
E não há conserto nessa casa. E só haverá conserto nessa casa, sabe quando, irmãos? Quando alguém reconhecer que caiu. Mas espera aí, pastor, foi o pai que foi buscar o menino? Foi, irmãos, ou não? Não foi. Mas o menino reconheceu o seu erro, se levantou, e ainda ele treinou o que ele iria dizer para o seu pai. Ele disse: eu vou dizer para o meu pai que pequei contra o céu e pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Olha só, irmãos. Ali ele já se arrependeu no seu coração. Diz a palavra que ele voltou para a casa de seu pai. O seu pai, ele o amava. A Bíblia diz que quando o seu pai avistou seu filho, ele saiu correndo ao encontro do seu filho. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é amor. E o amor vence todas as barreiras. O amor vence todas as dificuldades. Se não é por amor, nada adiantaria. Nada adiantaria. Diz a palavra que seu pai saiu correndo ao encontro. Não quis saber se ele estava limpo, se ele estava sujo, mas seu filho já vem dizendo para ele: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. E seu pai nem se importou com o que ele falou. Simplesmente foi e o abraçou. Simplesmente ele foi e abraçou o seu filho. Não queria saber se ele estava sujo, não queria saber como é que ele estava. O importante é que ele estava vivo, que ele estava ali. Para muitos, seu filho estava como se fosse perdido e morto. Quem sabe, irmãos, nessa noite, você perdeu seu pai. Pai físico. Quem sabe o seu pai te aconselhou, mostrou o caminho para você, mas assim mesmo você não quis dar atenção. E hoje o seu pai não está mais junto com você. Quem sabe você foi um pai, tem sido um pai, que não tem mais acreditado que seu filho voltaria para casa. Quem sabe você é um pai que se frustrou com seu filho, e parece que o amor se esfriou. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que existe um pai que não esqueceu de você, que existe um pai que está vivo. Por mais que você sinta falta do pai físico, o pai espiritual está olhando por você, está olhando para você, e ele não se esquece de você. Teve um momento na minha vida, irmãos, que meu pai estava vivo, mas o meu pai abandonou a casa, abandonou a família, e a mãe se tornou aparentemente o pai e a mãe da casa. E a mãe se tornou o papel duplo. Ela faz a parte do pai e a parte da mãe, né? A parte que bate, a parte que passa a mão. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu tive um momento difícil na minha vida, e eu não sabia mais perdoar meu pai, porque meu pai abandonou a casa. Minha mãe está de prova, ela está ali sentada. E foi nesse momento que eu perdi a fé, vontade de ir para a igreja, vontade de acreditar em Jesus. Foi ali que eu perdi a fé, e comecei a trilhar o meu próprio caminho. Só que, irmãos, eu percebi que tinha alguém que cuidava de mim, todo instante cuidava de mim, só que eu não sabia quem era. E essa pessoa, irmãos, ela sempre estava ali a me ajudar,
sempre estava ali para cuidar de mim, sempre estava ali para abençoar a minha vida. E um dia essa mulher chegou para mim e disse assim: olha, filho, eu sei que você não está mais com o teu pai aqui, mas de uma coisa eu sei: o Deus Pai está cuidando de você. Irmãos, eu não sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado, eu não sei qual a luta, qual a dificuldade que você tem enfrentado, mas de uma coisa eu sei: existe um Pai espiritual, e o nome dele é Deus, que sabe todas as coisas, e que não vai desistir de você. Enquanto você está ferido, ele está lá esperando o teu retorno, ele está esperando a tua volta, e o nome dele é Deus. Jeová, Deus da provisão, Deus que sabe todas as coisas. Se não fosse por Deus, eu e você não estaríamos aqui. E Ele enviou o seu próprio Filho Jesus. A Bíblia diz que através de Jesus nós chegaremos ao Pai. Existe um caminho para percorrer, queridos. Eu não sei se você tem sido um pai com problemas, ou se você tem sido um filho com problema. Mas de uma coisa eu sei: você pode se tornar um pai maravilhoso para a sua casa, um pai abençoador para a sua família. Agora vai, que caminho que você quer trilhar? Qual é o caminho que você quer trilhar? Que caminho você quer seguir? De uma coisa eu sei: há tempo de você retornar para a casa do Pai. Há tempo para você voltar para a casa do Pai. É necessário você voltar, querido. Muita gente está sofrendo, muita gente, irmãos, está ali passando por problemas, dificuldades, e não quer voltar para a casa do Pai. Muitas pessoas preferem sofrer, irmãos, do que voltar para a casa do Pai. Está na hora de voltar, irmãos. Está na hora de você renovar a sua vida, a sua fé, a sua vida pessoal. Está na hora de você renovar a tua comunhão com Deus. Está na hora de você renovar a tua vida. Está na hora de você voltar para casa. Quem sabe você está ferido, quem sabe você está abatido, muitos problemas tem enfrentado, mas você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus está com você, irmão. Deus está com você. Quem você acha que tem cuidado de você até agora? Quem que tem provido as coisas para você? Sabe qual é o problema do homem? O problema do homem é pensar que tudo é ele que está fazendo. Mas nos bastidores, irmãos, é Deus que está lá, é Ele que está movendo, é Ele que está cuidando, é Ele que está sarando. Se você crer, irmãos, muita coisa pode acontecer na sua vida. Se você crer, muita coisa pode acontecer. Eu digo para você nessa noite: levante-se, mude a sua vida. Deus está chamando você. Ele está te esperando com os braços abertos, para que você volte para casa, para que você retorne. Quem sabe, pai, você que está aqui nessa noite, está me ouvindo, você abandonou tudo. Está na hora de você voltar para os braços do Pai. Está na hora de você voltar para os braços dele. Está na hora de você se entregar para ele e crer que ele é suficiente para você. Irmãos, pensa comigo. Olha só. Aquele filho, ele teve que perder tudo. Sabe o que é isso, irmãos? Perder tudo para reconhecer o erro. A minha pergunta que eu tenho para você: até quando você vai querer perder tudo para reconhecer o erro? Até quando? Vai continuar perdendo? É isso que você quer para você, para sua casa? E eu não falo isso só para os homens nessa noite, eu falo para você também, mulher. Até quando você vai ficar murmurando?
Até quando você vai ficar reclamando? Pare de reclamar, reconheça os seus erros e volte a adorar. Volte aos braços do Pai. Volte, 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 volte. Está na hora de você voltar. Esqueça o passado e faz uma caminhada nova com Deus, e você vai ver que tudo vai se tornar novo, irmãos. Nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para recomeçar. Recomece agora a sua vida. Até quando você vai ficar pecando no mesmo lugar? Até quando você vai ficar errando nas mesmas coisas? Está na hora de você avançar. Está na hora de você mudar a sua história. Você, mãe, pode se tornar assim uma mãe abençoada. Você, pai, pode se tornar assim um pai abençoado. Mas você tem que tomar uma atitude de fé, irmão. O anjo não foi lá falar com aquele menino para ele voltar para a casa do pai. Ele reconheceu o erro. Ele reconheceu o erro e viu que a melhor coisa era voltar para a casa do pai.